Olá, que bom ter você conosco novamente nesta jornada inspiradora de O Povo Mais Feliz da Terra, uma autobiografia de Demos Shakarian, através de uma releitura feita em 20 capítulos. No nosso último encontro, no capítulo 15, mergulhamos em um dos aspectos mais emocionantes dessa história, como a mensagem de Deus começou a alcançar os improváveis. Vimos como a Adonep, que era um movimento simples e focado em homens de negócios, abriu suas portas para empresários quebrados, ateus cansados e gente ferida, cheia de culpa e vícios. Era um testemunho vivo de que o Evangelho é para todos, sem exceção. Demos Shakarian nos mostrou que o reino de Deus é inclusivo, acolhendo as pessoas como elas estão, mas nunca as deixando do mesmo jeito. O Espírito Santo agia de formas surpreendentes, tocando corações que ninguém imaginava que seriam alcançados, provando que a graça de Deus não consulta o comitê religioso antes de agir. Foi um capítulo que nos desafiou a quebrar nossos próprios preconceitos sobre quem pode ser transformado. Mas como nem tudo são flores, essa expansão para os improváveis trouxe consigo um novo tipo de desafio. Pois é, nem todo mundo fica feliz quando a graça alcança os que são considerados errados ou fora do padrão. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se, porque neste capítulo, Perseguições e Portas Fechadas, Demos nos revela uma das batalhas mais dolorosas e surpreendentes que o movimento enfrentou: a oposição vinda de dentro da própria comunidade cristã. Uma lição profunda sobre fé, liberdade do espírito e a verdadeira essência de um chamado divino. A Adonep, que estava crescendo e impactando vidas de forma tão visível, começou a incomodar. As críticas surgiam de diversos lados, e não do mundo secular, mas de líderes religiosos e de outras igrejas. Perguntas como: quem são esses caras sem formação teológica? Essa reunião tem muita emoção, não tem controle, não tem cobertura? Ou estão trazendo gente demais de fora? Eram ouvidas constantemente. Essa mentalidade, que prioriza a forma em detrimento da vida, começou a gerar perseguições. Algumas igrejas chegavam a proibir seus membros de participar dos encontros da Adonep. Pastores pediam para que os homens parassem de dar seus testemunhos e alguns chegavam ao ponto de rotular a Adonep como uma seita moderna. Para Demos Shakarian, um homem que amava profundamente a igreja e que nunca teve a intenção de competir com ela, essa oposição vinda de seus próprios irmãos na fé foi um golpe duro. Ele se viu abalado, questionando-se, mas sempre com o coração voltado para a obediência ao Espírito Santo. Foi nesse período de dor e perplexidade que uma verdade poderosa foi revelada a ele. Deus, em sua sabedoria, falou a Demos uma frase que ecoa até hoje: Filho, toda vez que meu espírito se move com liberdade, os que amam o controle se incomodam. Essa frase, vinda diretamente do coração de Demos e de suas experiências, é um lembrete profundo de que a liberdade do Espírito Santo muitas vezes colide com a necessidade humana de controle e estrutura. Diante dessa revelação, Demos tomou uma decisão corajosa e fundamental para a pureza da visão da Adonep. Ele preferiu a presença de Deus à estrutura vazia. Ele sabia que, se tivesse que escolher entre um movimento superorganizado, mas sem a manifestação do Espírito, e um movimento mais simples, mas transbordando da presença divina, ele ficaria com a presença. E o que aconteceu a partir dessa decisão é um testemunho da fidelidade de Deus. As portas que se fecharam, por mais doloroso que tenha sido, abriram espaço para que Deus abrisse outras, e ainda maiores. Onde uma igreja bloqueava a entrada, um salão simples se abria, e ali vidas eram transformadas. Onde líderes criticavam e semeavam dúvida, pecadores se convertiam e encontravam perdão. Onde havia rejeição, o Espírito Santo derramava reconciliação e cura. A lição que Demos Shakarian nos deixou neste capítulo é clara. A obra de Deus é imparável. Ninguém, nem mesmo a religião, a tradição ou a crítica, consegue impedir que Deus alcance aqueles a quem Ele escolheu tocar. O que parecia ser um bloqueio, na verdade, era apenas um redirecionamento divino,
uma preparação para a próxima explosão de frutos. Deus não apenas supera a oposição, Ele a usa para reinventar o caminho, para mostrar sua soberania e para reafirmar que a verdadeira autoridade vem da obediência e da liberdade do Espírito. Chegamos ao final deste poderoso capítulo e a profundidade de suas lições nos convida a uma reflexão sincera. Demos nos mostrou, de forma contundente, que o caminho de um chamado autêntico raramente é um mar de rosas. A maior surpresa, e talvez a maior dor, veio de onde menos se esperava, a oposição vinda de dentro da própria comunidade de fé. Este capítulo nos ensina, em primeiro lugar, que a busca por controle pode sufocar a liberdade do espírito, a tensão entre a estrutura e a presença, entre o que é ordenado e o que é divinamente guiado, é um dilema que muitos de nós enfrentamos em nossos próprios projetos e jornadas. Quantas vezes a inovação, a espontaneidade ou uma nova abordagem são vistas com desconfiança por aqueles que se apegam ao status quo? No entanto, Demos nos presenteia com um farol de esperança e coragem. Sua decisão inabalável de priorizar a presença de Deus sobre qualquer estrutura ou aprovação humana foi o ponto de virada. As portas que se fecharam, por mais dolorosas que fossem, não foram o fim, mas sim um redirecionamento divino. Deus, em sua soberania, usou a adversidade para abrir caminhos ainda maiores e mais impactantes, confirmando que sua obra é, de fato, imparável. Essa é uma lição vital para todos nós que sonhamos em fazer a diferença. Se você está embarcando em um projeto criativo ou em qualquer iniciativa que busca inovar e impactar, lembre-se, a crítica pode vir e as portas podem se fechar. Mas se a sua visão está alinhada a um propósito maior, se a sua motivação é genuína e se você prioriza a essência sobre a forma, a verdadeira força virá de sua obediência e da certeza de que Deus abrirá novos caminhos. Então, ao refletirmos sobre este capítulo, eu te pergunto: qual porta fechada você tem enfrentado em sua jornada? E mais importante, você está disposto a confiar que nas mãos de Deus, cada obstáculo pode ser apenas o prelúdio para uma oportunidade ainda maior e mais surpreendente? No próximo capítulo, testemunharemos como, mesmo em meio às perseguições e aparente bloqueio, Deus começou a trazer sinais de recomeço, abrindo novas estratégias e alcançando novas nações. A jornada do povo mais feliz da Terra está apenas se intensificando. Veremos como Deus transforma bloqueios em novas portas, e como mesmo em meio às perseguições, Ele traz sinais de recomeço e abre novas nações para a mensagem. Se tudo isso faz sentido para você, para não perder essa continuação e acompanhar toda a jornada do O Povo Mais Feliz da Terra, inscreva-se agora no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e venha fazer parte dessa comunidade que explora a interseção entre fé e propósito. Te esperamos lá no próximo capítulo Recomeços e Sinais.